Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro Meu Falso Barão, da Silvia Meirelles Caesch, né? Autora nacional que eu falo muito dela aqui para vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de resenha, gosta de indicação de livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Última resenha aqui do canal deste ano de 2023, né? Agora só em 2024 que tem resenhas. E é uma resenha muito especial porque é de um livro que eu amei, que eu favoritei, que eu dei 5 estrelas, que é Meu Falso Barão, da autora Silvia Meirelles, né? Caesch. Aprendi a chamar o último sobrenome dela, que eu não sabia chamar. E é um livro, assim, que me conquistou. Também foi o último livro lançado dela nesse ano. E aí eu já esperava que eu fosse amar ele e já esperava também que eu ia ter dificuldade para fazer a lista de favoritos por causa que ia aumentar mais um livro na minha listinha, né? E dos que já estavam ali naquela lista, eu não queria retirar nenhum. Bom, sobre a lista de favoritos, aguardem um pouquinho que ela sai logo logo, tá? Acho que talvez o próximo vídeo já é a lista de favoritos, então vocês vão ver quais são todos os livros que estão lá. Por enquanto, vamos falar de Meu Falso Barão, que é um livro de romance de época que se passa no Brasil do século XX, bem no início do século XX acontece essa história aqui. E a gente vai conhecer o Martim e a Heloísa. A gente começa a acompanhar a história desses dois ainda na adolescência. O Martim tem ali uns 13 anos e a Heloísa tem uns 12 anos. Então a diferença entre eles é muito pouco. Os dois se conhecem da seguinte forma. Martim, o pai e a mãe dele foi contratado para trabalhar num grande hotel Montenegro, que é um hotel assim de elite, muito chique, que vai ser frequentado pela alta sociedade. A família de Martim, eles já tiveram condições, já tiveram um pequeno hotel, mas eles acabaram perdendo tudo por a má administração do pai dele, que não era acostumado a trabalhar administrando hotéis. Mas o pai de Martim tem fé de que ele vai aprender muito com o dono do hotel e que vai conseguir se reerguer na vida. Então, eles vão trabalhar ali e o Martim vai ser ali o garoto da porta, que vai receber os hóspedes. E é assim que Martim conhece Heloísa, porque Heloísa é sobrinha do dono do hotel. Então, a gente já vai ter aqui uma diferença social gigantesca entre eles, né? Porque Heloísa é uma menina muito rica, veio de família rica, né? E ela sempre circulou ali na alta sociedade e está sendo preparada, né, mesmo aos 12 anos, mas ela já está sendo preparada para ser uma dama da alta sociedade e para se casar com um homem rico também, né, com um homem ali que faz parte da alta sociedade. Mas quando Martim coloca os olhos na Heloísa, ele acaba se encantando por ela. Como ele mesmo diz, é a menina mais linda que ele já colocou os olhos na vida dele. E aí, durante o encontro que eles têm numa lagoa ali na propriedade, né, do hotel, o amigo de Martim, né, o Cade, que é assim o personagem, meu personagem favorito de toda a história. Inclusive já estamos no pé da autora, né, da Silvia, para escrever o livro com a história do Cade, porque ele é um personagem incrível. O Cade é um homem preto, né, e aí ele se tornou um grande amigo ali do Martim. Então, quando a Heloísa vê o Martim com o Cade ali, ela acha que o Cade é um criado ali do Martim, que o Martim é rico, né, um garoto rico. E aí o Cade entra ali na brincadeira e acaba chamando o Martim de barão. Então é daí que veio o título Meu Falso Barão, porque o Martim entra na brincadeira ali do Cade e acaba assumindo que é filho de um barão. Então a Heloísa já se anima ali, já quer fazer amizade com ele. Mas apesar de a Heloísa ser bem metida e dela ser educada dentro daqueles preconceitos de que rico não pode se envolver com pobre, que rico é superior ao pobre, né? O pobre é ali inferior. Mas a Heloísa gosta do Martim, né? Mesmo quando ela descobre que ele não é barão coisa nenhuma, que ele não é filho de barão e que ele é o garoto ali da porta do hotel. Bom, os dois acabam sendo separados rapidamente, porque o pai de Heloísa tem que voltar para a cidade, né? E aí a Heloísa entrega um bilhete para o Martim se despedindo dele, já que eles não tiveram oportunidade de se despedir pessoalmente, dizendo que ela vai esperar por ele. Isso emociona o Martim, né? E aí ele resolve fazer um grande gesto para também demonstrar ali para Heloísa o quanto ele gosta dela. E aí ele colhe umas flores ali no jardim e corre para entregar para Heloísa. Só que o pai dela humilha ele. Ele acaba perguntando para Heloísa quem é aquele garoto e a Heloísa diz: ah, não é ninguém, pai, é só o garoto da porta. E isso machuca muito o Martim. E o Martim promete se vingar, porque ele foi humilhado, ele foi maltratado e ainda ficou sendo motivo ali de chacota por todos os funcionários do hotel. Então, o
Martin decide o quê? Que ele vai se tornar um homem muito rico e vai se vingar do seu grande amor ali da adolescência. Bom, passa-se muito tempo e Heloísa retorna para o Hotel Montenegro, né? Só que agora a situação está bem diferente, porque Heloísa não é mais rica. Heloísa está ali falida, a família dela está perdendo tudo, né? Que tem, mas ela tem a chance de salvar a família através do casamento, já que ela é muito bonita, uma moça que foi preparada para ter um bom casamento, né? E ela está noiva de um argentino milionário ali que é dono de metade da Argentina. Bom, acontece que quando a Heloísa chega no hotel, ela já vai procurar o Martim ali na porta, ali como funcionário do hotel, porque eu já achei o quê? Que a Heloísa não tinha muita fé de que o Martim fosse conseguir subir na vida, já que estava esperando encontrar com ele ali entre os funcionários do hotel, né? Bom, acontece que a Heloísa está redondamente enganada, porque o Martim não se tornou um barão, porque o título não existe mais, né? O título foi abolido, mas o Martim se tornou um homem muito rico, mas assim, muito rico mesmo. E aí, quando o Martim descobre, né, a volta da Heloísa, o amigo dele, o Cade, avisa a ele decide colocar o seu plano de vingança em prática com a ajuda de seu amigo. Bom, se esse plano vai dar certo ou não, vocês vão ter que ler o livro para descobrir, porque eu não vou contar, não vou dar esse spoiler para vocês. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro, certo? Eu amei o personagem Cade, como eu já falei no início. Ele é uma pessoa assim, incrível, é um amigo para toda a hora, é o irmão ali que o Martin nunca teve, ele vai estar ali com ele em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis da vida do Martin, ele vai ser ali o braço direito dele e vai estar ali dando apoio, dando força, e para o que ele precisar, o Cade vai estar ali. Inclusive até para meter os pés pelas mãos e começar uma vingança que pode dar muito errado. Outra coisa que eu amei no livro, e sim, eu realmente amei isso, é essa questão da escrita da Silvia. Acho que todo vídeo que eu falo de Silvia, eu falo isso, que é que ela escreve personagens fora da curva. A gente não vai ter um mocinho perfeito e a gente não vai ter uma mocinha perfeita. Sabe aqueles mocinhos que não erram, que fazem tudo certinho, que eu amo, tá? São sempre meus crushes literários, mas aqui nos livros de Silvia não temos isso, e mesmo assim eu continuo amando, e são meus crushes literários, e as mocinhas se tornam ali as mocinhas favoritas, porque elas são fortes e elas lutam porque elas querem. E outra coisa é que a gente tem uma mocinha que ela é real. A gente tem, não é nenhuma mocinha, a gente tem personagens que eles são reais. Então eles agem de acordo com o que é esperado por eles ali naquela época. A gente vai ter Heloísa, a gente está falando de um romance de época e de um período em que as diferenças sociais eram realmente algo intransponível, não acreditava que um pobre iria conseguir subir na vida e uma mulher rica, ela jamais iria ser aceita, a família dela jamais iria aceitar que ela se casasse com um homem pobre, né? Então isso, a Silvia sempre mantém isso, porque ela tem um pé, melhor dizendo, ela tem o pé no romance histórico. Sempre que ela escreve romances de época, ela traz detalhes históricos e isso torna a história ainda mais real, a história que ela está contando ainda mais real. Então a gente vai ter Heloísa, uma moça que ela foi criada para quê? Ela foi criada para se casar com um homem rico. Ela não consegue se imaginar sem aquela fortuna da família dela, né? Sem aquela vida confortável que ela sempre teve, frequentando os melhores lugares, viajando. Ela não consegue se imaginar sem isso, tanto que o pai dela ficar pobre é algo assim que choca as duas, né? Tanto ela quanto a irmã dela, que ela tem uma irmã que é a Sofia. E a Heloísa não consegue se imaginar casada com Marte. Por mais que ela ame ele, o amor não está em primeiro lugar na vida dela. Ela não consegue pensar como seria a vida dela ali, né? Vivendo sem luxos, vivendo sem o conforto o qual ela sempre teve acostumada. E sem falar que ela acha vergonhoso se casar com uma pessoa inferior a ela. Ela fica pensando no que a sociedade vai falar dela, no que a sociedade vai pensar sobre ela. Então ela é uma mocinha realmente daquela época. E eu gosto disso, eu gosto bastante disso porque faz a gente sair da zona de conforto da gente, até porque tinha horas que eu odiava a Heloísa. O início do livro eu não gostava dela, eu queria que ela fosse a mocinha que abrisse mão de tudo para viver ali o grande amor dela com o Martin. Eu queria que ela fosse a mocinha que ignorasse o dinheiro, que ignorasse o que o pai e o tio falassem para ela, né? Mas a realidade é que naquela época isso não seria possível. Se ela fizesse isso, ela seria renegada ali pela família, né? Seria expulsa ali da família, eles não iriam aceitar ela mais ali como membro daquela família, e ela também seria
excluída ali da sociedade, não iria circular nos ambientes que ela era acostumada a circular. O Martin é o tipo de mocinho que eu não senti raiva dele em nenhum momento. Eu amei ele, mas eu tinha muita pena dele, porque ele amava a Heloísa acima de tudo e ele queria muito viver esse amor, mas ela ficava o tempo todo colocando o dinheiro em primeiro lugar. E isso foi o que me incomodava na personagem e ficava com o coração partido pelo Martin. Mas o Martin, ele é um personagem que ele vai evoluir muito ao longo da história e ele vai conseguir tudo o que ele sempre quis. Se ele vai conseguir Heloísa ou não, isso eu não vou falar para vocês, mas com relação a se tornar um homem rico, a se tornar um homem poderoso, um homem aceito ali na alta sociedade, ele vai conseguir tudo isso. E mesmo ele conseguindo tudo isso, a família da Heloísa ainda vai achar que ele é inferior a ela e que ele não merece a Heloísa. Gente, é sério, é um livro assim para você amar os personagens e odiar na mesma proporção, porque se no início eu odiei a Heloísa, do meio do livro até o final, eu tive muita empatia pela personagem, meu coração assim ficava pequenininho com o sofrimento dela. Ela fez escolhas que infelizmente foram péssimas, que colocaram ela em uma situação de violência e abuso. Foi bem triste acompanhar a história da Heloísa. Foi assim, foi de me fazer chorar. Eu chorei muito, muito, muito emocionada assim com a história dela, mas também tem a questão da superação e claro que isso não era para ser o necessário, não precisava a Heloísa passar por isso para se tornar forte. Eu não queria que ela tivesse passado por tanto abuso, por tanta violência. Eu queria que ela tivesse tomado as decisões corretas, mas infelizmente para a época era o que acontecia. Aquilo que a Heloísa passou, tudo aquilo que a Heloísa sofreu, ela não era a exceção. E, na verdade, aquilo era muito comum. Muitas mulheres se casavam porque era obrigada a casar, né? Era um casamento arranjado, era um casamento ali que ia beneficiar a família. A Heloísa mesmo fala isso, casamento na alta sociedade é isso, é um negócio, né? É em troca de dinheiro, é em troca de posição social. E isso acontecia, isso era a realidade das mulheres da época, infelizmente, né? Então a Heloísa me despertou assim muita empatia, eu fiquei muito emocionada com a personagem, com tudo que ela fez para proteger o Martin. É um personagem que evoluiu muito, infelizmente evoluiu através do sofrimento. Infelizmente, eu queria que ela tivesse evoluído sem precisar passar por tudo que ela passou. E os personagens secundários também despertam raiva, emoção, e você gosta deles, é incrível. A mãe do Marte também é uma mulher forjada ali pela época. Tem um momento em que ela não quer que o Marte se envolva com a Heloísa por causa das diferenças sociais, porque ela acha que a Heloísa vai trazer muita tragédia para a vida do filho dela, né? E, de uma certa forma, eu entendo ela como mãe, né? Não sou mãe, mas eu consigo entender que o que ela estava querendo, apesar de que a gente tinha raiva, né? Como leitor, ela tá ficando contra o nosso casal, a gente queria eles felizes para sempre. Mas eu entendo ela que ela só estava querendo proteger o filho dela. Qual mãe não iria fazer o que ela fez, né? Qual mãe não iria ficar contra um relacionamento que tinha tudo para acabar muito mal, né? O Cad também, eu já falei muito dele aqui, apesar de ele ser um grande amigo do Martin, ele também vai se opor ali ao relacionamento do Martin com a Heloísa. E mesmo assim, eu tinha assim, uma certa raivinha, eu queria que todo mundo apoiasse o relacionamento deles, apesar de que eu sabia que não era o correto para a época, que as pessoas ao redor ali do Martin estavam fazendo bem para ele, né? Tava defendendo ele. Pobre da Heloísa que não tinha quem defendesse ela, né? A família não defendia ela, não protegia ela, e o Marte, que era a única pessoa que tentava proteger ela, ainda não tinha o poder de fazer nada para ajudar ela. Gente, sério, o livro incrível, maravilhoso, 5 estrelas, favoritado. É aquele livro que você vai ler, vai chorar, vai se emocionar. Tem um alívio cômico ali por causa do Cad, que é um personagem que diverte um pouco a gente, mas o livro todo é cheio de reviravoltas e emoções. E eu surtava assim em cada cena, e como eu sempre digo, a Silvia ela traz plots assim no final do livro, quando você acha que vai ficar tudo bem, que não tem mais nada para acontecer, que agora vai tudo se resolver, ela tá com um plot ali e faz você ficar assim chocada e desesperada para finalizar o livro. Acho que foi o único livro esse ano que eu virei, que eu não virei à noite, né, porque eu terminei um pouquinho mais cedo, mas que eu não consegui dormir enquanto eu não finalizei. No dia seguinte, eu ainda estava com o livro na cabeça, né, e eu pensei, como eu li muito rápido para finalizar, né, porque eu estava desesperada para ver o final, vou ler o final novamente. Eu reli o final. Tem uma carta que eu fiquei lendo essa carta, eu li essa carta umas 3 vezes, e todas as 3 vezes que eu li, a partir
partir dessa carta em diante eu lia o final todo, né? Porque essa carta já é quase no final. Eu li umas 3 vezes esse final e essa carta, e todas as vezes eu me emocionava e eu chorava. Incrível, assim, eu recomendo muito. Se você ainda não leu os livros da Silvia, eu recomendo bastante que você leia. Se você gosta de livros assim, de livros que emocionam, de livros que impactam a gente, né, que faz você refletir sobre uma realidade que é diferente da nossa, né? Eu recomendo muito os livros dela. Ela sempre traz um assunto assim para ser discutido. Sempre tem alguma coisa assim. E os personagens são muito bem construídos, assim, cheio de camadas. Você vai entendendo eles, você vai se identificando com eles em alguns momentos, você vai tendo empatia por eles, vai torcendo por eles, por mais que eles errem, você não consegue não torcer por eles, porque é como se eles existissem, como se eles fossem seres humanos reais, né? Que erram, que acertam, como eu já falei várias vezes. Então, recomendo muito. Leiam esse livro, vocês vão amar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta também se você já leu algum livro da autora, se quer ler algum livro dela. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos nos próximos vídeos.